E senhores deputados, se trata de uma mudança no Código Penal. Essa mudança no Código Penal, ela está sendo proposta com todo respeito, e é um direito dos parlamentares trazerem um projeto de decreto legislativo que estava na casa num clima de comoção nacional diante de um fato que ocorreu em São Paulo e se discute a diminuição da maioridade penal. Em primeiro lugar, a discussão da maioridade penal, ela pode ser feita pelo Congresso Nacional, pela Comissão de Justiça, inclusive porque pode tratar desse tema no Código Penal. Diante de um clima de comoção, propor um plebiscito que está previsto na Constituição, o plebiscito e o referendo, sobre um tema como esse, não é o melhor caminho, o caminho mais seguro para resolver o problema da violência. É importante lembrar aos colegas que países como os Estados Unidos, eu vou citar este aí porque é muito citado, que não tem idade para discutir a maioridade penal, é um dos países mais violentos da história do mundo. Essa ideia de que simplesmente diminuindo a idade penal resolve o problema da violência é uma ilusão, com todo respeito aos deputados que defendem esse tema. Todas as estatísticas, todos os dados do mundo inteiro mostram exatamente o contrário. E esta é a solução que o Estado democrático de direito não pode ir na linha do senso comum e da comoção nacional. Quando se trata de direito penal, de política de prevenção, o caminho não é o olho por olho, dente por dente. O caminho não é a vingança. O caminho não é essa lógica que alguns países que aplicaram não estão dando certo. O exemplo é o que acontece com os Estados Unidos, eu repito. Portanto, senhor presidente, é claro que o plebiscito, a proposta do plebiscito, do ponto de vista regimental, ele preenche as condições de convocação conforme prevê a Constituição. Depois nós vamos estar se discutindo o requerimento. Depois nós vamos discutir o projeto de decreto legislativo. Chamar a atenção dos colegas que no projeto de decreto legislativo, nós não podemos deliberar essa matéria hoje porque é possível pedir de vista. Não no requerimento, mas no projeto de decreto legislativo. Cabe vista, e eu acho que essa discussão, ela tinha que ser feita num outro ambiente, num outro clima, principalmente em se tratando da Comissão de Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, que já discutiu temas complicados no passado, esse tema da idade penal, da maioridade penal, já discutiu o tema do plebiscito na época do Amaral Neto sob pena de morte, já discutiu outros temas complexos. Não pode ser, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesse clima de comoção diante de um fato que comove a opinião pública. Esse não é o caminho. Todas as experiências brasileiras, todas as experiências internacionais mostram que este caminho não é o mais consistente, não é o mais adequado para enfrentar o problema penal, o problema da violência, o problema da prevenção. É muito fácil quando o Estado não previne, não combate, não tem informações, ele vai transferir para a sociedade, através de um plebiscito e através de uma mudança no Código Penal, uma solução que não é do Estado. É o comodismo de levar para a sociedade aquilo que devia ser competência do Estado. Portanto, senhor presidente, eu sou contra esse requerimento. Os companheiros e os deputados poderão aprová-lo. Mas o PDC não pode ser aprovado nesse clima porque é possível pedir de vista. Vamos criar uma comissão para preparar um estudo sobre essa matéria. Vamos discutir no Código Penal e não desta maneira, na forma de trazer uma proposta de plebiscito que está regimentalmente na casa para uma votação, no meu modo de entender,
que apenas cria mais esse clima, esse fato, esse clima psicológico, aquilo que no passado se chamava guerra psicológica adversa. Não é este o caminho. A sociedade brasileira, a sociedade democrática, tem que discutir com racionalidade, tem que discutir com critérios. Não é com esse fundamentalismo maniqueísta, com essa visão do tudo ou nada, que nós vamos resolver um problema grave, que é a questão da violência e um fato de comoção nacional. Por isso, senhor presidente, respeitando o tempo regimental de 5 minutos, eu encaminho contra o requerimento. Em seguida, pelo requerimento, vai votar o PDC. Tempo, deputado. E certamente será pedido de vista ao PDC, porque é uma matéria extra-pauta que está sendo incluída por um requerimento de urgência. Muito obrigado, senhor presidente.